Meus caros amigos, muito boa tarde para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Hoje eu resolvi fazer aqui uma coletânea, uma miscelânea das notícias do Vasco que estão pipocando aí durante toda a semana. Uma hora uma coisa, outra hora desmente, outra hora confirma, outra hora é bom negócio para o Vasco, outra hora é pior negócio da história do Vasco. Então, olha só, vamos falar aqui do transferência do jogo da União Rondonópolis para Cariacica. Cariacica. Os caras venderam o jogo, time pequeno, está precisando de dinheiro, venderam o jogo, e uma parte da torcida do Vasco comemorou como se fosse um gol de placa. Agora está comemorando o quê? O que está comemorando? Se todas as vezes, quase todas as vezes, que o Vasco foi jogar em Cariacica, cagou um quilo certo para ganhar os seus jogos. O último, contra o Volta Redonda, que praticamente estava derrotado, achou um golzinho no final. Depois botaram a culpa no campo, que a grama está alta e que a bola quica muito, caralho. Mas estão comemorando porque o jogo foi para Cariacica. Isso é uma coisa. Outra, o caso GB, aquele mico siderúrgico que essa diretoria cometeu, mais uma vez, fazendo do Vasco chacota internacional quando mandou para lá vender um jogador lesionado, tentando esconder uma contusão gravíssima, achando que o departamento médico lá do time da Turquia era um bando de acadêmicos de primeiro ano de faculdade de medicina. Quebrou a cara. Agora a pergunta que fica é o seguinte: será que o departamento médico do Vasco, será não, por que aprovou a contratação desse zagueiro do Atlético Mineiro, o Marcelo Lemos? A gente chama de Marcelo Lesma, já estão chamando ele desse apelido. Por que o contratou? Será que ele o contratou porque eles não conseguiram detectar o problema do GB, né? Que precisava de uma cirurgia. Será que contrataram esse jogador, o Marcelo Lemos? Será que ele fez exame médico no Vasco e não perceberam que ele tinha alguma coisa grave no joelho, no sei lá onde? Se não tem, por que não joga? Essa pergunta tem que ser feita ao departamento médico do Vasco. Porque o Marcelo Lemos não joga, já tendo sido contratado, vai fazer um mês agora, no final de semana. E não joga, não é relacionado. O que teria acontecido? Fica a pergunta aí para quem quiser responder. Caso JV, João Vitor. Caso JV. Por que esse jogador está nitidamente forçando uma saída do Vasco? Tá claro. Já tem gente aí dizendo que ele ficou puto porque o chamaram de Léo Pelé. Claro que isso é uma sacanagem, é uma brincadeira, ele ficou puto. Pô, me chamaram de Léo Pelé, estão me sacaneando. Isso aí. Por que ele se surgiu com toda aquela disposição contra um torcedor desse último jogo? Que o Vasco jogou lá com o Sampaio Corrêa, quis brigar com o Theo, uma disposição fodida. Por que ele não tem toda essa disposição dentro do campo para correr atrás dos atacantes do adversário? Por quê? Estranhamente, quem é que está interessado em levar esse jogador para o Cruzeiro? Alexandre Matos. Quem o trouxe para o Vasco por uma quantia, um preço absurdo, que até hoje não é explicado? Quem o trouxe para o Vasco? Alexandre Matos. O que terá por trás disso? Por que o Alexandre Matos demonstra todo esse interesse agora num jogador que não vem rendendo absolutamente nada no Vasco?
um jogador que bateu recorde de expulsões no mundo. Por que esse interesse em levá-lo para o Cruzeiro? Oferecendo um salário maior do que ele ganha no Vasco. Porque dizem que ganha R$900 mil. E dizem que ele vai ganhar mais de 1 milhão. Por que esse interesse do Alexandre Matos em levá-lo para lá? Fica a pergunta no ar. Agora uma outra notícia aqui, só para arrematar. Transferência do jogo Vasco e Flamengo, que seria às 16 horas no Maracanã. O Flamengo pediu a CBF e transferiu o jogo para as 21h30. Aí tem a Vaz Mongol, nossa torcida, vai lá, tudo que o Flamengo pede, o Vasco deveria negar, não aceitar. Porra, o Vasco deveria agradecer a mudança desse horário, porque 4 horas da tarde estará fazendo um calor infernal aqui no Rio de Janeiro. O Vasco já não aguenta, quando dá no intervalo da parada técnica, 20 minutos, já dá sinais de cansaço. No segundo tempo, com 10 minutos, está morto em campo. Imagina esse time jogando às 4 horas da tarde no Maracanã. Então, não sei por que eles acharam ruim. Deveriam agradecer do jogo ter passado para a noite. Agora, falando nesse jogo, só para encerrar aqui o vídeo, para não ficar muito longo, o sábado tem um jogo, na terça-feira, né? Tem um jogo contra o... Sábado tem um jogo contra o Flamengo. Muita gente já está com o pé atrás fazendo previsões das mais catastróficas. Eu também já falei aqui que dificilmente, mas muito só se for uma zebra siderúrgica, o Vasco alcançar uma vitória em cima do Flamengo. Se alcançar um empate, vão comemorar como tem comemorado os últimos empates contra o Flamengo. E depois, no jogo a seguir, pela Copa do Brasil, que botem as barbas de molho. Botem as barbas de molho. Porque do jeito que esse time está jogando, eu não sei o que está vendo, não sei se já tem alguma panelinha, não sei se já perderam o vestiário, não sei se os jogadores não estão aceitando a escalação desse time pelo Fábio Carilli, o treinador. Alguma coisa está acontecendo, porque nesse último jogo, contra o Sampaio Corrêa, foi nítida a falta de empenho de quase todos os jogadores. Tirando ali um ou dois, a maioria parece que estava jogando de má vontade. E se jogar com essa disposição contra o tal do União Rondonópolis, não vou me surpreender se for eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Vamos pagar para ver, vamos esperar para ver o andamento. E agora, tomamos conhecimento hoje, logo de manhã cedo, pipocando notícias do caso Rony. O caso Rony. O Vasco teria oferecido um contrato milionário para o Rony. Milionário. Muito estranho. Agora estão culpando mais uma vez jogando para a galera, né? Mais uma vez estão colocando a culpa na Leila. O Palmeiras que está tudo acertado com o jogador, salário, contrato de 4 anos, luvas de 15 milhões, e a Leila está dificultando, porque ele teria se apalavrado com o Atlético Mineiro. E a Vaz Mongol acredita nessa história. O clube não tem uma mixaria para evitar um transfer ban que está para acontecer sobre o jogador, me fugiu o nome agora, que está cobrando na FIFA. Não sei se foi aquele orelhano. Não tem dinheiro para quitar uma possível transfer ban e tem uma fortuna dessa, um contrato milionário para oferecer para o Rony Cócegas. O Rony Cócegas, pelo que eu estou entendendo desse imbróglio,
se ele não aceitar ir para o Atlético Mineiro, aonde ele deu a palavra, já tinha acertado tudo, ele não vai para clube nenhum, porque a Leila vai obrigar ele a cumprir o contrato até o final lá no Palmeiras. Meus amigos, uma boa tarde para todos. Saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa, sempre apesar dos pesares. Um forte abraço, daqui a pouco eu volto.